Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. O magnetismo é o agente universal que tudo aciona. Tudo está submetido à influência magnética. A atração existe em todos os reinos da natureza. Não é por efeito da atração magnética que o macho se aproxima da fêmea nas diferentes partes da Terra, ainda nas mais desertas, e quando não raro, os dois se encontram a grande distância um do outro. Não é a atração magnética que leva de uma flor a outra o princípio fecundante, que nas entranhas da terra une as substâncias próprias para a formação dos minerais que ela encerra, que atua sobre as águas, dirigindo-as para as terras áridas necessitadas de fecundação. Tudo é atração magnética no universo. Essa a grande lei que rege todas as coisas. Quando o homem tiver os olhos bastante abertos para apreender toda a extensão dessa lei, o mundo lhe estará submetido, visto que ele poderá dirigir a ação material daquela força. Mas, para lá chegar, ser-lhe-á necessário um estudo longo, aprofundado das causas e, sobretudo, muito respeito e amor àquele que lhe confiou tão grande meio de ação. Quando, sob os auspícios desse respeito e desse amor, ele, toda humildade e desinteresse, houver conquistado pelo estudo e pelo trabalho o conhecimento de todos os fluidos, das suas naturezas diversas, de suas propriedades e efeitos, das diferentes combinações e transformações de que são passíveis, possuirá o segredo da vida universal e da formação de todos os seres, em todos os reinos, sob a dupla ação espiritual e magnética, pela vontade de Deus e segundo leis naturais e imutáveis. Os fluidos magnéticos ligam todos os mundos entre si no universo, como todos os espíritos, encarnados ou não. É um laço universal pelo qual Deus nos ligou a todos, como que para formarmos um único ser e para nos facilitar a ascensão ao seu seio, conjugando-nos as forças. Os fluidos se reúnem pela ação magnética. Tudo na natureza é magnetismo. Tudo é atração produzida por esse agente universal. No vosso planeta, além do magnetismo mineral, vegetal, animal, existem o magnetismo humano e o magnetismo espiritual. O magnetismo humano consiste na concentração, por efeito da vontade do homem, dos fluidos existentes nele e na atmosfera que o cerca, e mediante os quais, a certa distância, ele atua sobre outro homem ou sobre as coisas. O magnetismo espiritual resulta da concentração da vontade dos espíritos, concentração por meio da qual estes reúnem à volta de si os fluidos, quaisquer que sejam, encerrados no ser humano ou disseminados no espaço, e os dispõe de modo a exercerem ação sobre o homem ou sobre as coisas, produzindo os efeitos por eles desejados. A gravidez de Maria foi obra do Espírito Santo, porque foi obra dos Espíritos do Senhor, e como tal, aparente e fluídica, de maneira a produzir ilusão, a fazer crer numa gravidez real. Houve aí um efeito de magnetismo espiritual. Sabeis qual a ação dos fluidos espirituais sobre o homem, podeis avaliá-la pelo poder dos fluidos humanos bem dirigidos.
Os espíritos prepostos à preparação do aparecimento do Messias na Terra reuniram em torno de Maria fluidos apropriados que lhe operaram a distensão do abdômen e o entumeceram. Ainda pela ação dos fluidos empregados, o menstruo parou durante o tempo preciso de uma gestação, contribuindo esse fato para a aparência da gravidez, pela intumescência e pelos incômodos ocasionados. Maria, sob a inspiração de seu guia e diante desses resultados que para ela eram o cumprimento da anunciação que lhe fizera o anjo ou espírito enviado, acreditou na realidade do seu estado. Nessa crença nada há de surpreendente. Aos hospícios se tem recolhido não poucas vítimas da vossa ciência, as quais se acreditavam prestes a dar nascimento a um ser, quando não passavam de joguete de ilusões provocadas por espíritos obsessores. Em tais casos, nenhuma aparência de gravidez havia aos olhos dos homens, e, no entanto, os obsessores as faziam experimentar todos os sintomas da gravidez e parto. Assim, só a aparência de gestação houve em Maria. A gravidez foi apenas aparente, fluídica, sendo a intumescência do ventre produzida por uma ação fluídica, efeito do magnetismo espiritual. Seu parto foi igualmente obra do Espírito Santo, porque também foi obra dos Espíritos do Senhor, e só se deu na aparência, tal como a gravidez, por isso mesmo que resultava desta, que fora simplesmente aparente. Tanto quanto da gravidez, Maria teve a ilusão do parto, na medida do que era necessário, a fim de que acreditasse como devia acontecer um nascimento real. Passado o tempo normal da gravidez, houve efeito de magnetismo espiritual. Os espíritos prepostos à preparação do advento do Messias colocaram Maria sob a influência magneto-espiritual, e ela teve completa ilusão do parto e da maternidade. Deveis compreender essa influência recordando-vos da ação e dos efeitos que, por meio do magnetismo humano, o magnetizador exerce e produz sobre o magnetizado, assim como da ação e dos efeitos que, mediante o magnetismo espiritual, os espíritos exercem e produzem sobre o homem. O magnetizador pode, como sabeis, pela ação da sua vontade e com o auxílio dos fluidos humanos bem dirigidos, levar o paciente em estado de sonambulismo a experimentar todas as sensações e impressões, a ver e acreditar em tudo quanto ele queira que o mesmo paciente veja e acredite, ao ponto de conseguir que este se impressione com uma ficção como se for uma realidade. Pode ainda produzir no paciente todas as aparências de um sofrimento qualquer, fazê-lo mesmo passar por esse sofrimento e, por fim, livrá-lo dele. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.